os planos de Paulo. Mas agora não tenho mais tanto campo de ação nessas regiões. E como há muitos anos desejo visitá-los, espero vê-los por ocasião de minha passagem. Quando eu for para a Espanha, espero também que vocês me ajudem a chegar lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Por hora vou a Jerusalém levar ajuda aos santos, a Macedônia e a Caia. Decidiram generosamente fazer uma colheita com favor dos santos de Jerusalém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Glória a Deus! Vamos falar de Paulo, esse grande missionário, né? Que tinha planos de chegar a Jerusalém. Vamos falar dos nossos planos hoje, sabe? Muitos de nós, às vezes, ficamos frustrados, decepcionados, porque os nossos planos não acontecem. Mas um não temporário não quer dizer que não vai acontecer, não quer dizer que não vamos chegar lá. Às vezes é só um desvio de percurso, é só algo que o Senhor permite que não aconteça naquele momento, para o Senhor nos provar e ver como vamos agir. Porque aqui o título fala os planos de Paulo. Só que os planos de Paulo não eram muitas das vezes como os nossos, que são para nosso benefício carnais. Que não é algo errado. Nós temos sim que sonhar, nós temos sim que planejar, temos que lutar para conquistar. Só que Deus quer primeiramente os planos dele para a nossa vida, que é expandir o evangelho, que é levar a palavra, sabe? Eu tive alguns planos na minha vida que teve que ser adiado por algum momento. Mas não é que não se realizou, se realizou. Eu só tive que esperar um pouquinho mais e ter paciência no Senhor. Muitas das vezes até retroceder, descer um pouquinho mais na oraria, né? Aprender com o Senhor. E os planos de Paulo eram o quê? Era pegar aquela oferta missionária e levar a Jerusalém. Encontrar os irmãos. Algo maravilhoso, porque Paulo nunca achava que estava bom. Para Paulo nunca nada era o suficiente para ele. Ele sempre tinha que aprender mais. O conhecimento que ele sabia nunca era suficiente. As igrejas que foram abertas por ele nunca eram suficientes. Ele sempre poderia aprender mais no mundo espiritual. Glória a Deus. Ele sempre poderia expandir mais, é o que fala aqui na palavra do Senhor. E foi necessário ele passar por tudo isso. Imagina, ele tinha um plano missionário. E ele poderia já descansar. Ele poderia sossegar, porque aqui fala, ele já tinha aberto muitas igrejas. Já tinha feito muitos discípulos, entanto que ele se comunica por cartas aqui. Glória a Deus. E ele queria ir lá, levar a oferta, visitar o povo. Só que isso não aconteceu. Nessa caminhada, Paulo foi preso. Glória a E Deus. ele não chegou lá, aleluia. E os planos dele eram o quê? Expandir o evangelho, abrir mais uma igreja, levar uma oferta, e não aconteceu. Glória a Deus. Só que os nossos planos carnais, a gente não pode deixar a depressão, a opressão tomar conta de nós, porque nós estamos vivos. Glória a Deus. E o não do Senhor não é que não aconteceu e não é que não vai acontecer. Muitas das vezes é só um desvio de percurso, mas nós vamos chegar lá, só que nós temos que persistir. Glória a Deus. Nós temos que continuar. Quantas pessoas ouvindo o não terminam com as suas vidas? Deixa a depressão tomar conta, a frustração tomar conta. Glória a Eu Deus. convivo com pessoas que as portas estão fechadas e estão dentro de casa na depressão. Porque não aceitaram o não do Senhor. O não do Senhor é o trabalhar de Deus aqui, ó. Glória a Deus. Porque eu tive que ser transformada por Ele. Porque muitos caminhos eu fui e não era o que Ele queria para mim. Glória a Deus. Então Ele teve que trabalhar para que eu estivesse dentro da vontade dEle. Só que Paulo chegou num nível tão de maturidade espiritual e carnal que ele entendeu. Só que chegou uma hora ali que ele entendeu que ele não sairia mais. A igreja estava orando por Paulo, Paulo estava orando por si mesmo. E na carta fala que ele pediu para a igreja orar por ele para que ele saísse dali. E só que o desejo de Paulo era sair dali para ir lá e abrir essa igreja, lá levar essa oferta. Só que chegou um momento ali que Paulo entendeu que ele não iria, que ele não chegaria. Só que Paulo estava convicto que ele estava dentro da vontade de Deus. Glória a Deus. Chegou um momento na caminhada de Paulo, dentro daquele presídio, dentro daquele lugar que ele estava preso, que ele entendeu que ele não sairia dali. Só que ele tinha uma maturidade espiritual, que ele entendeu que a morte era o plano do Senhor. Se ele morresse, se ele vivesse, ele estava dentro da vontade do Senhor.
Deus. Imagina um missionário que ia abrir uma igreja, levar uma oferta e não chegou lá. Sabe, dentro daquele lugar que ele estava preso, ele frutificou ali. Ele frutificou, ele mandou carta, ele seguiu orando, ele seguiu buscando, ele seguiu expandindo o ministério, ele seguiu dando conselho. Ele não deixou aquela situação frustrar ele, deprimir ele, colocar ele em depressão. Ele poderia se entregar ali e falar: meus irmãos estão orando, eu estou orando, estou sendo cada vez mais oprimido aqui. Estou cada vez mais sendo oprimido pelos rebeldes. Ele não deixou isso tomar conta dele, ele quis mudança. Verdade. A gente passa de relacionamento para relacionamento e não muda, e não se transforma. E não deixa o Senhor Jesus agir. Levamos conosco toda aquela carga, toda aquela rebeldia. Deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor fazer. Imagina, ele morreu ali, mas ele morreu frutificando, tanto que até hoje falamos dele. Estou aqui hoje pregando sobre ele. O Senhor me deu essa palavra. Eu estudei essa palavra e tentei estudar outras palavras, mas o Senhor voltava para essa. Então eu tive que fazer a vontade do Senhor, que era trazer a palavra do Senhor. Glória a Deus. As igrejas que o Senhor nos manda abrir nunca serão o suficiente. Aqui na palavra do Senhor fala: ide e pregai. Qualquer outra palavra que chegar em mim eu não vou aceitar, porque na Bíblia fala que nós temos que ir. A irmã Irene também, esses tempos, quando abençoou o trabalho que a gente faz nas ruas, pela misericórdia do Senhor e graça, nos permite ir. Muitos irão, outros vão abençoar, outros vão orar. O campo é grande, cada um tem uma função. Mas eu não vou lá. Você ora pela igreja, você ora pelos pastores, você ora pelos missionários. Você abençoa, você não tem para abençoar, você está orando, está plantando nas nossas vidas. Deus está abrindo portas para nós. Glória a Deus. Outro dia que nós tínhamos marcado para ir, o Senhor proveu na última semana as coisas, os alimentos. Até quem fosse nos levar, o Senhor proveu tudo. Glória a Deus. Glória a Ti, Jesus, aleluia. E nós não podemos deixar que a frustração nos tome conta, sabe? Nós não podemos nos entregar. O conhecimento de Paulo nunca era suficiente para ele, e isso eu trago para a minha vida. Se eu leio a Bíblia todas as manhãs, eu tenho que ler ela mais, porque todo o conhecimento que eu tenho é pouco, não é suficiente. Se Deus mandou abrir um trabalho, não é suficiente, nós temos que abrir mais, fazer mais. Nós sabemos o que temos que fazer. Está aqui. Mas Paulo fez o plano dele. Não. Paulo sabia muito bem o que ele tinha que fazer. Que era expandir o ministério, que era expandir a obra, que era levar a palavra de Deus. Nós sabemos que temos que expandir a palavra de Deus, sabe? Alguns, eu já escutei, não aqui, mas em algum lugar eu escutei de pastores: eu não evangelizo pela internet, sabe, irmãos? Nós temos saído. E o Senhor tem feito algo lindo através de nós. Nós temos levado alimento, e sempre a missionária Fábio fala: vamos vigiar, vamos cuidar, para não ser só o alimento, porque eles vêm em multidão. Vamos vigiar para orar por eles. Então o Evangelho do Senhor tem se expandido, porque a gente chega lá e a primeira coisa que eles falam é: ora por nós. Quer dizer que o Evangelho do Senhor tem se expandido, um vai falando para o outro, eles estão lá e eles são aqueles que oram. Glórias a Deus, aleluia. Eles nem pedem o alimento, eles pedem a oração, eles pedem um abraço. A gente leva a caixinha para colocar louvor. Esse dia a gente não levou porque o Leandro não podia ir devido à cirurgia, então eram muitas caixas para carregar e a gente acabou não levando a caixinha. Faltou dois irmãos, né, no último dia que nós fomos. A irmã não pôde vir, estava com compromisso no seu ministério, porque a gente não está indo por ministério, a igreja na rua, vários ministérios juntos levando Jesus. Se eles querem internação, a gente traz eles para casa de amparo ali. Verdade. E eles chegaram pedindo louvor, sabe? Nós não tínhamos levado a caixinha. Então eles têm sede de Deus. Um abraço, conversa com a gente. E irmãos, eu digo para você, a gente volta leve, a gente volta renovado, sabe? Se a pessoa tem medo do que vai trazer, a gente não traz nada que não seja algo bom para nós, sabe? A gente traz bênção para nós, a gente vem leve, sabe? A gente é bem recebido por eles. Oramos por ele, alguns vieram se internaram, outros estão ainda pensando, mas o Senhor está trabalhando, sabe? Glória a Deus. Então eu não sei qual é Jerusalém da sua vida que você quer chegar. Se você acreditar no Senhor e colocar em oração, você vai chegar, sabe? Eu sempre tive um sonho de trabalhar em escolinha. Muitos anos carreguei esse sonho.
E uma pessoa que eu trabalhei, ela falou: Patrícia, faz um magistério, depois tu faz um cursinho pro pré. Isso não aconteceu na minha vida. Esse sonho foi adiado por muitos anos, mas não quer dizer que ele não se realizou. O Senhor me permitiu estudar, me permitiu fazer um cursinho, me permitiu trabalhar um tempo. Sabe, o Senhor realizou na minha vida esse sonho. Eu não permaneci, não pretendo voltar. Mas o Senhor Jesus permitiu eu viver isso. Glória a Deus. Mas eu tive que me esforçar. Eu tinha que sair da Matias e lá em Porto Alegre estudar. Eu tive que me esforçar, eu tive que fazer a minha parte, sabe? Nós temos que fazer a nossa parte. E aqui que fala sobre Paulo, ele não era acomodado. E com certeza chegou vozes aí. Ele falou: por que tu vai lá? Lá tem os rebeldes, lá é perigoso, não vai lá. Porque sabemos que vem, né? Ai, vão lá, capaz, no centro. E uns falam: cuidado que vão te assaltar, cuidado que vão roubar vocês, cuidado com as coisas de vocês, entendeu? As vozes negativas virão e vão vir até nós. Só que nós sabemos o que temos que fazer. Os planos do Senhor vão permanecer em nossas vidas. Glória a Deus. Como foi Aleluia. louvado aqui, nós vamos prestar conta para Ele. Nós vamos chegar lá e Ele vai nos julgar. Porque não abraçaram, porque não fizeram. A gente gosta muito de colocar barreiras. Tenho 2 filhos afastados da presença do Senhor e eu falo para eles. Nesses tempos, eu não sou de falar toda hora e geralmente eu não falo nada, estou no altar do Senhor. Nesses tempos, Deus me tocou e eu falei para eles: parem de ouvir as mentiras do diabo. Vocês não saíram da igreja por causa de ninguém. Vocês estão usando isso para sair da igreja. Não é porque a pastora A me magoou, não é porque a pastora B me feriu, mentira do diabo. E vocês estão usando isso para viver o que vocês querem, que é o mundo. Não se engane, não engane os outros. Eu falei isso para eles em particular, foi o que eu senti de falar. Porque dificilmente eu falo alguma coisa, deixa o Senhor trabalhar. Não adianta ficar falando porque não vai resolver. E o Senhor me tocou para falar, eu falei, ela só riu assim, como quem diz: é verdade, é isso mesmo. Eu quero o mundo, eu quero as coisas do mundo, eu quero. Então nós não podemos colocar a culpa em ninguém, porque quando nós estiver lá, não vai ter isso. Ah, eu saí porque a pastora tal, porque eles foram criados, eles foram ensinados. Não foram crianças largadas assim. Ah, vai pro culto. Não, em casa a gente conversava, pregava para eles, lia a Bíblia, tinha estudo bíblico, muitos anos foram da Assembleia de Deus e de manhã tinha ensino para as crianças, tinha culto para eles. Então eles cresceram aprendendo do Senhor e eles sabiam que teria pedras. O Senhor sempre também usava profetas para falar: não dá ouvido para as pedras, não dá ouvido para as palavras negativas. Então, se eles saíram, foi porque eles quiseram, eles, em particular eles. O Senhor me tocou para falar isso para eles, né? E eu vi que a expressão dela era que sim, eu quero isso para mim, entendeu? Ele até aceita conversar hoje, alguns irmãos conhecem, eles conviveram com eles. Ele até aceita conversar, ele até aceita a oração, ela não quer saber. Mas é o tempo do Senhor e eles têm que ter também o tempo deles com Deus, porque estão gerando testemunho, né? Vamos voltar com testemunho, é assim que vai ser, não estou amaldiçoando, mas é assim que será, porque é assim que Deus faz, fez comigo, né? E vai trabalhar na vida deles tudo há um tempo. E a gente não planeja o que vai falar aqui, né? Então, vou deixar isso aqui sobre a parte de Paulo, sobre os planos dele, que ele queria ir lá e o Senhor não permitiu ele chegar, né? O Senhor não permitiu ele chegar lá. Glória a Mas Deus. ele entendeu que ele tinha combatido o bom combate, que ele já tinha feito, estava descansado no Senhor, então ele foi em paz. Porque é o que fala aqui, ele entendeu que ele não sairia dali, e ele entendeu que ele iria partir, e ele descansou no Senhor. Então, que no 8 aqui fala sobre isso, né? E agora eu vou falar só um pouquinho. Quando meu filho saiu da igreja faz uns 4 anos, ele ficou com o espírito de loucura, andarilho nas ruas, sabe, por muito tempo. Ele saía nas madrugadas a andar, a caminhar, a andar sozinho. Por aí, sem rumo, muitas vezes ele esquecia onde estava, e isso gerou por várias madrugadas, muitas noites. Minha filha estava lá no pai dela, a gente ficava em contato a madrugada toda e nada dele. Daqui a pouco ele aparecia. E o Senhor sempre falava, né, que estava livrando ele, cuidando dele. Que ele ia para lugares onde nem sabia. E ele falava a verdade, mas esse caso que falaram, eu vi esse lugar, eu vi essa pessoa passou por mim. Muitas pessoas falaram para mim, não, eu bati muitas portas pedindo ajuda. E muitas pessoas falaram, não, esse louco aí não tem jeito, não sei o quê. E teve um pastor que foi pastor dele, que batizou ele. E eu mandei uma mensagem: pastor, o Luiz Miguel, pode vir aqui orar, o que houve, irmão? Falei: ele está afastado. Ele falou assim: eu já ministrei ele, eu já falei com ele, e eu não posso fazer nada. Ele falou: porque ele não congrega mais comigo. Meu Deus. Isso me deu muito, sabe? E ele falou assim: procura a igreja onde tu vai, procura onde o pai dele vai, e eu não posso fazer nada. Só que o Senhor permite, né, para ver os verdadeiros.
Só que o Senhor também levanta os remanescentes. Veio pastores de Porto Alegre, me estava orar com ele. Outras pessoas do meu lado, presbíteros, falavam assim, eu não posso, eu não tenho tempo, sabe? Infelizmente hoje não estão mais na presença do Senhor. Infelizmente eu fico triste, não me alegro por isso, porque Deus que eu me amo. Só que o Senhor nunca nos desampara, sabe? E nesse meio tempo o Senhor levantou uma pastora que foi que pegou comigo, sabe? Ali do Prata, que orou comigo, orava por ele, sabe? Só que ela sempre falava, é pra ti fazer dentro da casa, é pra ti orar, porque era pra mim. A gente diz que quer passar pro outro, mas não, é pra nós mesmos, sabe? Mas o Senhor sempre vai usar alguém para levantar a nossa mão, para nos segurar. A gente estiver na direção dele, sabe? E o Senhor permite também algumas coisas para a gente voltar, quando a gente se desvia do caminho, aonde que mais dói os nossos filhos, né? Glória a Deus. Não tem como a gente não se dobrar quando toca nos nossos filhos, sabe? Eu escutei de uma missionária amiga minha que ela sempre falou para mim, não tem frio, quando o Senhor toca nos nossos filhos e permite, não tem inverno, não tem nada. Me ajeito na beira da minha cama e não sinto nem frio, ela falou assim. Porque é verdade, irmãos, muitas das vezes sim. Eu não saí de dentro da igreja, mas eu saí do centro da vontade do Senhor. Eu saí do que Ele queria para mim, sabe? Eu fui para relacionamentos que não eram o que o Senhor queria para mim. Eu fui para lugares que o Senhor não queria, entendeu? Então o Senhor tem que nos trazer de novo. Aqui é santo e eu estou testemunhando que o Senhor trabalha aqui dentro. Glória a Deus. Para a vontade dele, sabe? O Senhor teve que me curar para viver o novo dele. O Senhor teve que me transformar aqui dentro, teve que trabalhar em mim. Eu tive que descer, sabe? E que nós, em nome do Senhor Jesus, possamos entender quando o Senhor mudar a nossa rota. Porque muitas vezes vai ter um pouquinho do desvio da rota, vai ter um pouquinho que vai passar do que nós queremos. Mas o não do Senhor não quer dizer que não vai acontecer. Glória a Deus. É algo só para nós entendermos, voltar a buscar, nós voltar a jejuar, voltar as coisas que a gente parou de fazer. Eu me incluo nisso porque muitas vezes parei com tudo, entendeu? Voltar. O Senhor permite coisas. Como é que o Senhor vai mudar aqui? Tem pessoas que vão pregar para casais. Como é que vão pregar para casais se nada viveram? Deus me falou que vivia à frente de muitas mulheres. O que eu vou falar para as mulheres? Minhas vivências. O Senhor libertou meu filho, transformou a minha casa. Ele está bem. O menino que estava no CAPS, que não tinha remédio que acalmasse, trabalha. Glória a Deus. A glória do Senhor, o Senhor transforma. Às vezes ele participa dos cultos lá, então aos poucos o Senhor está trazendo ele. Glória a Deus. É aos poucos. Só que nós, como igreja, não estamos aqui para julgar nem para apontar ninguém, como foi falado aqui, foi louvado. Não falou diretamente, mas os louvores falam com a gente, sabe? Nós temos que abraçar e cuidar dos nossos irmãos, assim como nós fomos abraçados. Glória a Deus. Às vezes a gente recebe e não quer dar, não, esse irmão não. Não, esse irmão sim, se foi comigo porque não é com ele, sabe? E a igreja tem que continuar clamando um pelos outros, buscando, porque o Senhor vai agir, sabe? Glória a A gente Deus. tem que entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós passamos agora uma provinha, sabe? Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. O deserto se espicha quando a gente começa a murmurar, mas nós não murmuramos, ao contrário. Vamos orar, buscar o Senhor. Estamos no centro da vontade dele, sabe? E o Senhor acabou. Foi muito rápido, sabe? Depende Glória a de nós Deus. para as coisas acontecerem na nossa vida. E eu me entrego essas palavras em nome do Senhor Jesus. E agradeço pela oportunidade.